Fala galera, aqui é a Tia Lívia de novo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem, tá? Nós começamos lá no 8º ano, antes desse período de quarentena, nós começamos a ver as figuras de linguagem, mas por causa desse afastamento, desse isolamento, nós não conseguimos concluir o conteúdo. Então hoje eu decidi separar por grupos, né, os tipos de figuras de linguagem e nós vamos gravar 3 aulas, uma aula relacionada a cada grupo diferente, ok? Então vamos lá. O que seria uma figura de linguagem? A utilização de uma figura de linguagem é um recurso expressivo que nós utilizamos na linguagem para dar mais vida, dar mais cor, a mudar o significado da palavra dentro da oração. Dentro da língua portuguesa, nós temos o que conhecemos como a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. A linguagem denotativa é aquela linguagem real, mais formal, é a linguagem do dicionário, a linguagem lá daquele jornal padrão. Já a linguagem conotativa é uma linguagem que é figurativa, é aquela linguagem que faz com que a gente pense fora da caixa. É quando eu trabalho a questão de um multissignificado, né? Uma palavra que ela é polissêmica, ela pode significar mais de uma coisa ao mesmo tempo. É o que eu tenho aí como exemplo do substantivo gato. Se eu perguntar para você o que é um gato, você pode me dizer que gato é aquele animal felino, pequenininho, peludinho, né, domesticado, é um gatinho. Mas eu também posso atribuir gato a um adjetivo, eu posso dizer que o meu vizinho é um gato, né? Então, quando eu digo que o meu vizinho é um gato, eu coloquei automaticamente a característica do meu adjetivo no vizinho e eu peguei aquela palavra gato e dei uma nova roupagem. Ou seja, eu fiz um processo aí conotativo do que seria o gato habitual que a gente conhece. A mesma coisa acontece com o macaco. Eu tenho um macaco lá que é o animal que está lá no zoológico, que está na selva. Eu tenho esse macaco biológico, mas eu também tenho um macaco hidráulico. Eu também tenho um macaco de gambiarra. Eu tenho a manga da camisa, né? Eu tenho a manga fruta. Então, é essa variedade que a gente tem linguística em relação a significado, né? A própria semântica. As figuras de linguagem é um conteúdo que vem dentro da própria semântica, que trata de significado, de sentido. O que esse sentido essa palavra vai me trazer? E nós vamos ver um pouquinho, de maneira breve, dos tipos de linguagens de palavras. Dentro da gramática normativa, né, o nosso próprio Segala, ele divide as figuras de linguagem em 3 etapas. Eu tenho as figuras de linguagem de palavras, eu tenho as de construção, que também são as de sintaxe, e eu tenho as de pensamento. As mais comuns, quais são, Lívia? As de pensamento e as de palavras, são as mais conhecidas. As de construção, que é a elipse, o zeugma, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então vamos lá. Dentro das figuras de linguagem, que são as de palavras, nós temos a metáfora, a comparação, a metonímia, a perífrase e a sinestesia. Essas 4 aí primeiras nós vamos analisar hoje nessa nossa primeira aula de figuras de linguagem. Então vamos lá, metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é a figura de linguagem mais rica que a gente tem. É através dela que eu atribuo uma nova roupagem a palavras que já tinham um significado diferenciado. Como eu não tenho muito espaço para arriscar, eu coloquei aqui alguns exemplos aí pontuais para a gente tentar identificar as figuras de linguagem. Na sala de aula, no dia a dia, com os meus alunos, eu costumo trabalhar músicas, então a gente analisa, até no próprio material que eu mandei no Google Sala de Aula, eu pus lá várias músicas para vocês analisarem as figuras de linguagem, né? No axé, no funk, no pagode, no MPB e dentre outros gêneros musicais. O primeiro que a gente tem aqui é a metáfora, então eu pus a seguinte frase: o coração gelou, né? É um termo muito conhecido, né? Sobretudo para quem mora aqui em Pernambuco. Dois caras de moto vieram e pararam a moto atrás de mim e meu coração gelou. Quando eu digo que o meu coração gelou, não é que meu órgão, coração, ele entrou no estado, né? E ele automaticamente congelou, fisicamente falando, não é isso. Até porque nós sabemos que, humanamente falando, o coração não pode congelar. O que acontece nesse sentido é que eu tive um medo tão grande que a minha temperatura corpórea ela esfriou, então eu me assustei. Então, utilizar o termo meu coração gelou nada mais é do que ter uma conotação de uma metáfora que diz que eu tive muito medo naquele momento, né, de ser assaltada ou, enfim, de algo pior acontecer comigo. É um exemplo aí cotidiano, não muito legal de se trazer, mas eu achei que
é uma coisa que fica bem mais acessível a todo mundo. Então, quando eu digo o amor é fogo que arde sem ver, vamos agora para Camões, né? Ferida que dói e não sente. É um contentamento descontente, é uma dor que desatina sem doer. Eu tenho aí um processo de construção de um poema que é totalmente metafórico. Como é que o amor é uma ferida que dói e não sente? Como é possível ter uma ferida, essa ferida doer e eu não sentir? Então eu tenho uma metáfora aí que fala do que seria a ideia de um paradoxo do amor, aquela coisa que machuca muito e que ao mesmo tempo alivia, né? É algo que é bem metafórico, com a figura de linguagem diferenciada. Então, a metáfora ela vai embelezar essas palavras e vai trazer um sentido diferente dentro da oração. Normalmente, a maioria das músicas que a gente escuta, elas são pautadas e baseadas em metáforas, né? E não quer dizer que uma música que tenha metáfora não possa ter uma ironia, ou que tenha uma personificação, não possa ter uma metonímia. Essas figuras, elas intercalam, elas dialogam entre si. Normalmente, num texto, numa música com caráter figurativo, a gente encontra vários tipos de figuras de linguagem diferenciadas, tá? Então, vamos lá. Houve um problema técnico no vídeo, então a gente vai continuar a partir da comparação, né? Então, vamos lá. Dentro da comparação, que também é uma figura de palavras, né, classificada no grupo das figuras de palavras, eu tenho aí algo que é muito semelhante à metáfora. A principal diferença de uma metáfora para uma comparação é que na minha comparação eu tenho um conectivo, que pode ser o como, o feito, o que nem, que é algo um pouco mais regional, né? Então, dentro da conotação, dentro da comparação, aliás, eu tenho algo que é uma comparação direta. Enquanto na minha metáfora eu tenho algo que seria uma comparação implícita, na minha comparação mesmo, na classe das figuras de linguagem de comparação, eu tenho uma comparação que é direta. Então tem aquela música clássica de Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E aí quando ele começa o refrão, ele fala, né? Como uma onda no mar, como uma onda no mar. Esse como uma onda no mar nada mais é do que uma referenciação da vida em relação às ondas do mar, como as ondas elas vêm, elas vão, e tem todo um processo aí também metafórico por trás da música, indicando que esse trecho de Lulu Santos aí dá a ideia de algo que vai e vem. A vida ela é de fato como uma onda no mar. Eu comparo a vida à onda, então a comparação tem esse elemento aí coesivo do como, do feito, né? Essa menina tá feito boba, ela tá feito criança. Eu tô comparando a menina a uma criança e assim por diante, ok? Eu também tenho a metonímia. A metonímia é bem rica. Eu tenho vários tipos de exemplos dentro da metonímia. E se a gente parar para analisar, nós utilizamos muito a metonímia no dia a dia e nós não percebemos, né? É aquele momento que a sua mãe vai ao supermercado e você diz assim, mãe, traz um treloso para mim. Mas na verdade sua mãe não vai trazer a marca. O que ela vai trazer é o biscoito. Que aí já é outro caráter de discussão, se é biscoito, se é bolacha. Aqui em Pernambuco nós chamamos de biscoito, né? Essa bolacha recheada doce, para nós, é conhecida como o biscoito. Então, quando você pede para sua mãe comprar o treloso, você não quer a marca treloso, você quer o biscoito. Mas você acaba utilizando e trocando, né? No caso, o objeto pela marca. E nós fazemos isso com muita frequência, né? É o Band-Aid, que a gente chama de Band-Aid, mas que na verdade não é Band-Aid, é um curativo. Band-Aid é a marca das Johnsons, né? Eu tenho lá o exemplo do Cotonete, que também é uma marca. Eu tenho o exemplo daquela velha rixa, né? Se é Toddy ou se é Nescau. Quando na verdade o nome técnico é outro. Toddy e Nescau são os termos de marca que nós utilizamos. O chiclete, por exemplo, para quem não sabe, chiclete é uma marca norte-americana que se popularizou e o nome correto, né, o nome do produto é goma de mascar, mas ninguém diz, vai lá e compra 3 gomas de mascar para mim. Nós pedimos o próprio chiclete, ou seja, a gente troca o produto pela marca. Isso é muito comum dentro da metonímia. Não só o produto pela marca, como a parte pelo todo. Por exemplo, quando eu digo o homem é mortal, mas não é o homem aquela pessoa, é toda a classe dos homens
que nascem, crescem, se reproduzem ou não, é opcional, e morrem. Então, eu ponho esse homem ali como exemplo para colocar acima de todos. É quando eu digo, por exemplo, mas fulano é bom de garfo. Esse bom de garfo, eu estou substituindo o ato de comer pelo objeto. Eu troco o objeto pela pessoa. Quando eu digo também assim, mas eu passei a noite ontem ouvindo os Beatles. Nossa, eles ressuscitaram e tocaram pra mim, não. É porque eu estava ouvindo a música dos Beatles e não os Beatles enquanto banda, né? Não tenho essa sorte, né? Nós não temos, infelizmente, essa dádiva de ouvi-los ao vivo e a cores, porque não é coisa possível. Eu posso ouvir a música dos Beatles e aí quando eu escuto a música deles, normalmente eu digo que eu ouvi a banda física, não, a banda do CD, né? A banda lá está no YouTube, que está nas plataformas digitais que a gente conhece. Então, a metonímia é quando eu troco uma parte por uma outra parte. Quando eu digo, por exemplo, que todos os dias eu tomo Danone, né? Eu posso tomar bebida láctea. Danone é a marca da bebida, é a marca que me fornece. Como eu tenho diversas outras marcas, que a gente não vai estar falando o nome aqui, porque não existe nenhum merchan para estar fazendo propaganda de marca. A ideia aqui é dizer que a metonímia é algo que é muito comum. E aí você pode me perguntar, Lívia, tem algum problema em utilizar a metonímia? Nenhuma. Não existe nenhum problema. A metonímia é uma figura de linguagem que é muito comum de ser utilizada, né? Tem muita gente, por exemplo, pessoal antigo lá, né, que compra a cueca para crianças, diz, comprei uma Zorba para você, né? As avós, às vezes alguns pais ainda falam isso. Zorba é uma marca, né? A minha avó, na época que eu era criancinha, ela dizia que tinha um Transilim, que ela amava um Transilim. Transilim também é uma marca. Então, é muito comum que nós façamos esse tipo de troca, né? Eu só uso Omo. Omo, pra mim, é o melhor sabão que tem. Omo é a marca, filho, né? O que eu tenho lá é o sabão em pó ou o sabão líquido. Então, a metonímia é quando eu faço essa troca, né, de informações, eu troco a parte pelo todo, quando eu troco o objeto pela pessoa, quando eu troco o produto pela marca e utilizo isso de maneira recorrente. Isso aí é um exemplo de metonímia. Eu tenho um pouco também em relação à perífrase. O que é a perífrase? É quando eu utilizo uma informação específica acerca de um lugar. Por exemplo, eu moro na terra dos altos coqueiros. Quem adivinhar ganha um ponto. E é isso, Pernambuco. É assim que Pernambuco é conhecido. Mas eu nasci no país do futebol. Qual é o país do futebol? É o Brasil, né? Um país que lá fora é conhecido pelas praias, pelo futebol, né? Por esse afinco que o brasileiro tem ao futebol, a esse amor, né? Pela bola, pela chuteira, aquela coisa lá emocionante que alguns países não têm, que nós temos aqui em abundância. Um exemplo também é a Cidade Maravilhosa, né? Tem até uma música, Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil. Que cidade maravilhosa é essa? O Rio de Janeiro. Então, além esses exemplos que foram dados, a perífrase serve para conceituar um local de acordo com um termo que ele já tem, que já é conhecido por ele. Isso é um exemplo de perífrase. Eu também tenho a sinestesia. A sinestesia é uma figura também de linguagem de palavra, onde ela trabalha aí com a mistura de elementos sensoriais. Todo mundo conhece, né, os elementos que nós temos, né, o tato, o olfato, o paladar, né, a visão, o tato. Quando eu trago para a sinestesia, é uma maneira de misturar esses tipos de sensações que nós temos dentro de um único contexto. Exemplo, ela tinha uma voz doce e aveludada. Perceba que eu tenho aí 3 instâncias diferentes. Eu tenho voz, que é audição totalmente. Eu tenho doce, que é paladar. E eu tenho aveludado, que já é algo voltado para o tato. Ou seja, dentro de um único período, eu ponho 3 elementos que são sensoriais distintos. A voz, o doce, que é o paladar, e o tato, que tem a ver com o fato de ser aveludado. E o que é ter uma voz doce e aveludada? É algo que é atrativo, que é gostoso de se ouvir, né? Que traz ali um declínio, né? Uma sensação boa de que a voz da pessoa é uma voz agradável. Então, dentro do processo de sinestesia, eu consigo aí trazer esses elementos dentro de um todo para falar essa mistura de tato, de olfato, de visão, de audição, e dentre outros, tá?
O próximo vídeo que eu vou gravar para vocês é falando um pouquinho sobre as figuras de linguagem de construção e depois as figuras de linguagem de pensamento, tá? Então aguardem os próximos. Beijo, estudem. Tchau, tchau.